Shalom, Hevre! Meu nome é Jonathan Frati. E eu sou Naomi Yamaguchi. E esse é o Nossa Praça Israel. Hoje, o nosso desafio é contar para vocês a história do povo judeu em 10 minutos. Será que a gente consegue, Naomi? Então, vamos tentar, né? Vamos tentar. Mas isso daí é teu trabalho. Então vamos lá. A história do povo judeu começa com o patriarca Avraham, que em português é conhecido como Abraão. O patriarca Avraham vivia na região da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. E ele saiu da sua terra com uma missão de construir uma grande nação, que viria a mudar o mundo. Então Abraão foi para a terra de Canaã, sem saber o rumo que ele iria tomar, ele não sabia o que iria acontecer. Lá na terra de Canaã, ele teve um filho, Isaac, e Isaac teve Jacó, que em hebraico é Yaakov, e também é conhecido como Israel, daí que vem o nome do povo de Israel. Jacó, por problemas familiares, acabou tendo que voltar para a terra do seu avô, e lá ele se casou e teve 12 filhos, de onde saíram as 12 tribos de Israel. Aconteceu que, em uma determinada época, houve uma grande fome na terra, e a família de Jacó teve que se mudar para o Egito, porque no Egito tinha comida. Chegando lá no Egito, eles foram morar lá e eles começaram a se multiplicar muito. Então, eles começaram a se tornar uma nação muito grande. E o rei do Egito ficou preocupado com isso. Resolveu transformá-los em escravos. E ele os obrigou a fazer trabalho forçado. Depois de diversos anos de escravidão, liderados por Moisés, eles conseguiram fugir do Egito e foram em direção à terra de Canaã novamente para realizar o sonho de seu antepassado, Abraão. É a terra que corria mel. A terra que mandava leite e mel. Era a terra prometida. A terra prometida. Que eles já estavam lá antes, né? Na verdade, eles estão voltando para lá. Exatamente. Agora. Abraão viveu lá, os patriarcas viveram lá como peregrinos. Agora eles entram lá para se estabelecer como uma nação. Quando os israelitas se estabeleceram ali na terra de Israel, o sistema de governo deles era tribal. Na verdade, não existia um estado, eram várias tribos e eram as famílias que comandavam. Só que depois, com o passar do tempo, eles começaram a pensar que eles poderiam ter um rei. Então eles decidiram por ter uma monarquia. E o primeiro rei foi o rei Shaul. E depois dele veio o rei Davi, o famoso rei Davi. E depois veio Shlomo, Salomão. Que foi o melhor rei que já houve. O rei mais poderoso que existiu. Mais rico, mais sábio. Depois de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois. Era o reino do norte, que ficaram com 10 tribos, e o reino do sul, que foi chamado o reino de Judá. No reino de Judá, se manteve a dinastia de Davi. E no reino de Israel, uma outra dinastia. Na verdade, foram várias dinastias que caíram e surgiram. Só em Judá que permaneceu a linhagem de Davi. O reino de Israel, o reino do norte, acabou sendo tomado pelos assírios. Então as tribos foram levadas como cativas. E elas se dispersaram entre as nações. É dessa época que elas foram para a Babilônia? Então quem foi para a Babilônia foi o reino de Judá. Foi o povo de Judá. As outras tribos foram tomadas pelos assírios. Então aí o rei Nabucodonosor, é que conquistou Jerusalém e levou o povo judeu para a Babilônia. 70 anos depois, com a autorização do rei Koresh, conhecido como Ciro, que era o rei da Pérsia, os judeus puderam voltar para sua terra, porque o Império Babilônico caiu e os persas dominaram a Babilônia. Então os judeus voltaram para a terra de Israel depois de 70 anos e reedificaram Jerusalém e se restabeleceram como uma nação. Nessa época, quando os judeus voltaram, é que começou a ser formado o judaísmo como nós conhecemos. Nessa época que foi selecionado o cânon do Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Nessa época foi criada a sinagoga. Depois de um tempo, o Império Persa acabou caindo e foi dominado pelos gregos. Alexandre o Grande dominou toda aquela região e Israel também foi dominado pelo Império Grego. Depois da morte de Alexandre, quem dominou Israel foram primeiro os Ptolomeus e depois os Seleucidas. Nesta época, os judeus tiveram problemas, porque os Seleucidas decidiram proibir a prática do judaísmo. Mas enfim, os judeus conseguiram se libertar do domínio dos
Finalmente os judeus conseguiram se livrar do Império. Finalmente os judeus conseguiram se livrar dos Seleucidas e se tornaram... Não, estou comemorando que eles conseguiram se livrar dos Seleucidas. Finalmente os judeus conseguiram se livrar dos Seleucidas e se livraram do domínio grego. E os próprios judeus criaram um novo reinado através dos Hasmoneus. Nesse período surgiram muitas dissensões entre os judeus. E surgiram várias facções, que são as facções dos fariseus, dos saduceus, dos essênios. Depois de um tempo, o Império Romano acabou invadindo Israel e os judeus deixaram de ser independentes e se tornaram então parte do Império Romano. Por volta do ano 70, os romanos destruíram o Templo de Jerusalém, destruíram toda a cidade de Jerusalém. Tem uma historinha bem interessante e vai ser muito importante no futuro do nosso canal para a gente conversar sobre isso, sobre o Talmud, né? Que o Talmud vem dessa época. Talmud é a tradição oral da Torá, que eles decidem colocar por escrito. O Talmud que valeu é o Talmud da Babilônia. Isso, é o segundo. Os judeus que continuaram vivendo na terra de Israel ficaram numa condição muito difícil. Mas mesmo assim, se desenvolveu ali uma academia judaica de rabinos, que eles começaram a escrever o Talmud, que é conhecido como o Talmud de Jerusalém. Depois aconteceu que os judeus que viviam em Israel começaram a ter cada vez mais problemas, sendo mais perseguidos e vivendo numa situação econômica muito difícil. E a academia judaica em Israel acabou se enfraquecendo muito. E a que começou a florescer foi a da Babilônia. Os rabinos da Babilônia começaram também a escrever, e da onde veio o Talmud babilônico. Que acabou sendo mais importante do que o Talmud de Jerusalém. Nessa época, haviam judeus em todas as grandes cidades do Mediterrâneo. Em toda a região já haviam comunidades judaicas desde antes da destruição do templo. Mas agora, à medida que a situação em Israel foi ficando cada vez mais difícil, os judeus começaram a ir embora de Israel e se mudar para essas comunidades nos outros países, na região da Grécia, da Itália. E à medida que o tempo foi passando, os judeus começaram também a formar comunidades na Europa. De maneira que, quando chega a Idade Média, já existem comunidades judaicas na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, exatamente. Portugal. E durante a Idade Média, como nós sabemos, em todos os lugares os judeus sempre tiveram muitos problemas por causa de perseguições religiosas, foram expulsos dos países onde eles estavam, tinham que mudar de um país para o outro, eram mortos. Então foi um período de muita turbulência. Não só na Idade Média, né? Sempre foi, né? Os judeus falam que toda geração nascerá um grande inimigo dentro do povo, né? E que esses perigos são cíclicos e que vão sempre acontecer. Mas, por outro lado, qual que é o segredo de Israel se manter vivo até hoje, quando todos os outros povos antigos desapareceram, imensos, desapareceram? Dizem que cada vez que aparece um inimigo é uma boa coisa, porque no futuro vai ser um novo feriado judaico. Mas dizem também que é o fato de ter um inimigo que faz com que estejamos sempre escolhendo a vida, escolhendo resistir, escolhendo batalhar. E que, no fundo, é isso que mantém o povo judeu vivo, porque ele nunca baixa as armas. Ele sempre sabe que viver necessita de ter essa força, né? Essa disposição sempre à luta. Durante a Idade Média, a razão da perseguição era religiosa. Quando termina a Idade Média, começa a vir os pensamentos iluministas, então que todo ser humano tem direitos iguais. Então os judeus começaram a ser emancipados. Então a partir de agora, eles poderiam ser cidadãos, poderiam ser pessoas normais. Só que nunca isso aconteceu, porque mesmo nessa situação surgiram novas razões para perseguir os judeus. Agora não eram mais razões necessariamente religiosas. E no século XX nós chegamos à tragédia do Holocausto. Estavam praticamente já adaptados completamente na sociedade na qual eles pertenciam, né? Muitos já tinham lutado pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial e estavam completamente assimilados. E, no entanto, eles foram de novo retirados daquela zona de conforto, recolocados como judeus e tiveram que assumir isso, né? No século XVIII, na época do romantismo, quando começaram a surgir os sentimentos de nacionalismo, então todos os países começaram a criar sua identidade nacional. Também os judeus começaram a pensar em criar novamente o seu Estado. Então é aí que surge o sionismo.
a ideia de voltar para a terra de Israel e criar um novo Estado. Os judeus estavam buscando antes qualquer lugar para ser Israel, na verdade, né? Eles ainda não tinham decidido por esse nome, mas eles queriam uma terra só deles, porque eles já viam que não importa onde eles fossem, haveria perseguição, haveria um momento onde que eles teriam que sair. Então eles procuraram, inclusive aqui na América do Sul, um dos lugares escolhidos que pelo Barão Hirsch ele tentou fazer foi em Santa Catarina. Teve uma época onde que eles estavam procurando um lugar na Etiópia. Na Argentina também. Na Argentina também eles tentaram, né? E aí, no final, aconteceu que o mandato da Palestina britânico estava acabando, as Nações Unidas tinham se tornado uma realidade, né? Até 1945, depois da Primeira Guerra e com o advento da Segunda Guerra Mundial, praticamente eles viram a necessidade de fazer as Nações Unidas para manter a paz, e foi aí que acabaram pedindo para a Inglaterra, né, o mandato britânico, acabando o mandato britânico, e fizeram todo um lobby para conseguirem fazer com que o povo de Israel conseguisse ir para Israel, que era a terra dos seus antepassados. Uhum. Enfim, em 1948 foi criado oficialmente o Estado de Israel. 14 de maio de 1948. Exatamente. E nós ainda temos muitas ameaças, Sim. né? Nós temos ameaças por parte de países que querem destruir, mesmo Israel, depois de 1948, com o advento. Imediatamente começou-se uma guerra atacada por todos os lados, que durou 1 ano. Depois nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, a Guerra de Yom Kippur, a Guerra do Líbano, a Guerra disso, a Guerra daquilo, né? E estamos sempre sob ameaça de destruição. A esperança nunca morre, né? Ela é sempre... Que é exatamente o nome do hino nacional de Israel, Hatikva.